faz essa parte. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, dos versos 26 ao 38. Atos 8, de 26 até o verso 38. Vamos ler alternadamente, os irmãos que tiverem a NVI farão a leitura junto com o pastor, os irmãos que têm as demais versões poderão então se utilizar das mesmas. Vamos começar, os irmãos que têm a NVI com o pastor. Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Senhor abençoe. É só até o 38, tá bom. Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Vão se passando, irmãos, os tempos quando membros de uma igreja batista sabiam, pelo menos no essencial, o que significava terem sido batizados. Usando o texto que lemos como base, aos que se dizendo batistas estão praticando batismos com ou sem nenhuma instrução. E argumentam para fazer o que fazem, às vezes convidando pessoas no momento do batismo. Há mais alguém aqui que queira ser batizado, quer aproveitar, e as pessoas vão e nem sei como se arrumam rapidamente, descem as águas naquele momento, e o argumento é exatamente o que aconteceu aqui com o batismo do eunuco da rainha Candace. Candace era o título da rainha, não sabemos o nome pessoal dela, né? Era como o faraó, ou como Herodes, não era o nome pessoal, era o título. Esse tesoureiro mor era o principal tesoureiro, era um alto funcionário, que às vezes também podia ser chamado de eunuco. O eunuco nem sempre tem conotação sexual, e nesse caso talvez aqui não seja de conotação sexual, mas sim porque ele era um alto funcionário da rainha. O fato é que o batismo desse eunuco é usado às vezes para defender esse tipo de posicionamento, porque a argumentação é essa: vejam que profissão de fé simples fez o eunuco. Mais simples do que essa não é possível. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Foi só isso que Filipe disse para ele. Só isso?
Meus amados, se há uma declaração que não pode ser classificada como só isso, é exatamente esta. Ela não tem absolutamente nada de simples. Ela foi uma tremenda profissão de fé. Uma tremenda profissão de fé. Um judeu ou um prosélito, isto é, alguém convertido ao judaísmo naqueles dias de Filipe, e provavelmente o tesoureiro da rainha etíope era um prosélito, era alguém que se convertera à religião judaica, afirmar que cria em Jesus como o Filho de Deus era o que havia mais difícil de se declarar. Porque era dizer, meus amados, era dizer assim, aquele Jesus de Nazaré, que os nossos líderes religiosos, que os membros do nosso mais respeitado tribunal, o Sinédrio ou Sinedrim, aquele peregrino que os nossos líderes consideraram blasfemador, forçando a sua morte na cruz, a forma maldita de morrer, a morte que no judaísmo só se aplica aos malditos. Esse Jesus de Nazaré, então considerado maldito por nossas autoridades espirituais, é a quem eu estou declarando como o Messias de Deus, que nós esperávamos, como o único que pode ser chamado o Filho de Deus. Meus irmãos, não dá. Não dá para imaginarmos o quanto isso era difícil. Isso era dizer, sim, como judeu ou como uma pessoa convertida ao judaísmo, eu estou dizendo agora que a verdadeira religião de Deus revelada ao povo de Israel se cumpriu nesse Jesus de Nazaré que nós, os judeus, matamos. Esse judaísmo de vocês não é mais a religião de Deus, porque a religião de Deus está nele, em Jesus, que nós chamamos de Cristo, mas vocês o chamam de um visionário blasfemador. Então o que ocorreu com Filipe e o eunuco, esse nobre etíope convertido ao judaísmo, mas agora convertido a Jesus Cristo, não pode ser reduzido ao lamentável posicionamento de muitos que hoje, se dizendo batistas, quando batistas quer dizer os que batizam, mas não sabem, porém, realmente explicar porque foram batizados, porque é isso que está acontecendo com boa parte dessas pessoas. E eu lhes digo por testemunho, por conversar com algumas delas. Faço-lhes algumas perguntas essenciais, não me sabem responder. Sem querer com isso também, nós vamos contribuindo para a banalização da palavra batismo. Dessa palavra que em muitas sociedades se tornou motivos para festas, não é? Nas quais ocorrem até a embriaguez. Foi a banalização do batismo que permitiu que o se quebrar de uma garrafa de champanhe, ou de vinho, ou de outra bebida qualquer no casco de um navio reconstruído ou recém-construído, possa ser chamado de batismo. O batismo de um soldado que ocorre quando ele é colocado pela primeira vez sob o tiroteio intenso dos inimigos, pode não ser o emprego adequável da palavra batismo, mas pelo menos não deixa de lembrar o significado espiritual da palavra, porque o batizar-se é mesmo assumir a postura de alguém que assume estar na guerra que movem os que se opõem à fé cristã, aos que assumem seguir Jesus Cristo. Que entendamos, meus amados, sempre que o batizar-se é o declarar-se publicamente como propriedade de Deus, por meio de Jesus Cristo, graças ao trabalho do Espírito Santo. A marca dessa propriedade já foi selada pelo Espírito Santo na alma da pessoa que recebeu Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador absoluto, é verdade. Mas o batismo é que vai anunciar de forma pública esse acontecimento fabuloso. Não é o batismo que faz esta marca, mas é o batismo que anuncia que isso aconteceu. Este declarar-se publicamente como propriedade de Deus em Cristo até pode sofrer algumas restrições, no caso em que pessoas que precisam ser batizadas têm de ser batizadas em segredo por causa de perseguições.
Nesse caso, o público que testemunha esses batismos tem de ser restrito. Eu já fui avisado que se for ao Iraque, não é? Eu vou ter talvez a oportunidade de batizar lá alguns irmãos e o batismo vai ser em segredo, escondido, assistido apenas por grupos pequenos, por pessoas escolhidas e separadas e vigiados, não é? Para que alguém de surpresa não chegue e esse batismo seja surpreendido. Nós sabemos que isso acontece em diversos lugares do mundo. Pessoas estão sendo batizadas em nome do Senhor Jesus, pessoas se declaram então propriedades dele, mas precisam fazer isso às escondidas. Como disse, estão assistidas por um grupo restrito, enquanto há aqueles que vigiam para anunciar a aproximação de alguém estranho. Nós não podemos dizer quantas pessoas assistiram o batismo do tesoureiro de Candace, talvez só os seus serviçais. Agora, o que não pode ocorrer é o que aconteceu com o pastor Anatoly Pirilampo, hoje com o senhor, aguardando o dia da ressurreição, e que foi o nosso primeiro conferencista, foi o primeiro conferencista na nossa igreja. Ele estava pastoreando uma igreja batista do interior de São Paulo, e ele era sempre ouvido pelo prefeito da cidade. Um dia ele recebeu um recado do prefeito, o prefeito pediu que o pastor fosse ao seu gabinete, e o pastor foi lá e o prefeito disse: pastor, eu quero muito ser batizado, mas tem um problema, o senhor vai ter que me batizar em particular. Sabe por quê? Há muita gente que vai deixar de me apoiar politicamente se souber que eu me tornei protestante. E eu queria então ser batizado na piscina da minha casa, numa cerimônia assim, bem restrita. É claro, irmãos, que nesse caso não pode haver batismo. Porque o motivo para um cerimonial em segredo, esse motivo para esse cerimonial em segredo não é válido. Olhe, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Você pode, se você crê de todo o coração. Foi o que Filipe respondeu ao eunuco. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio. Foi a resposta do nobre de Candace. O crer, meus amados, é uma atitude humana, é a ação humana, mas que só acontece porque a pessoa de Deus agiu pela pessoa do Espírito Santo, na pessoa, então, que se converteu, que creu. A palavra é que leva a pessoa à fé. Esta palavra tem de penetrar no coração, mas ela só penetra no coração com a ação ou pela ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que ensinou o Senhor Jesus em João 16:10. Quantos de nós entendemos que o batismo, então, é o anunciar que o Espírito Santo de Deus nos requisitou para si e que na comunidade visível de Deus, na comunidade de Deus, a igreja visível, nós entramos porque já fazemos parte da igreja de todos os tempos, de todos os lugares, que é composta pelos membros que estão vivos na terra e pelos membros que estão vivos no céu, aguardando o dia da ressurreição. Sim, primeiro precisamos pertencer a esta igreja, mas depois temos de fazer parte dessa comunidade visível. E para fazer parte dessa comunidade visível se faz necessário o batismo. É verdade, nós pertencemos a Deus mesmo sem batismo. Por isso que, sem faltar com respeito aos que batizam bebês, nós os batistas cremos, ensinamos e confessamos que todos os bebês, enquanto bebês, pertencem a Deus. Enquanto forem crianças sem discernimento, elas pertencem a Deus. O batismo não é para elas não podem professar a sua fé. Elas já fazem parte do reino de Deus, não importa onde tenham nascido. Não importa se são filhos ou filhos de cristãos, se são filhos de muçulmanos e budistas, ou de ateus, ou de baixos espíritas. Não importa. Enquanto bebês, elas pertencem ao Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo levou a maldição do pecado original, que seria o suficiente para condenar mesmo as criancinhas ao inferno. Isso não acontece mais por causa da cruz, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós não temos problemas em relação a isso, por isso não temos preocupações em termos de vida e de morte com os nossos bebês, em termos do destino das nossas crianças. Existem algumas denominações que batizam bebês, e elas o fazem porque elas têm esse tipo de preocupação.
Os presbiterianos, nem tanto, e nem os metodistas, batizam mais também como uma espécie de consagração, sem estarem tão preocupados assim com essa questão sacramental, mas há mesmo protestantes, como luteranos e a linha protestante anglicana, que dá ao batismo infantil uma ênfase enorme, porque eles dizem, não sabemos o que ocorre com o neném que morre sem ser batizado. Eu me lembro de ter conversado com um pastor luterano, que era meu amigo, e nós trocávamos muitas ideias, e um dia eu perguntei a ele, reverendo Nestor, o que acontece com a criança que morre sem batismo para vocês? Ele disse, não sei. Não cremos no limbo porque não há justificativa bíblica para o limbo, mas dizer que ela foi salva é muito difícil. O que nós luteranos ensinamos é o seguinte, que uma criança que morra sem ser batizada, mas que é filho de cristãos, mesmo que sejam cristãos batistas, ele brincou e disse, que não batizam bebês, não tem problema, porque os pais são cristãos, então esse neném está seguro nas mãos de Deus, mas se ele morrer sem batismo e os seus pais não forem cristãos, sinceramente não sabemos o que acontece com elas. É uma pena, irmãos, porque Lutero, que ensinou com tanta ênfase a salvação pela graça, por meio da fé, tinha problemas sérios com isso. Ele dizia que a criança tinha de ser batizada o mais rápido possível. E alguém perguntou, mas doutor, e se o neném não nascer, não estiver nascendo, vier a perninha ou não vier a perninha, se vier de cabeça e não vier de cabeça, vier de pezinho, batiza os pezinhos. Se perceber que ele vai, batiza. Quer dizer, é uma coisa às vezes contraditória, não é? Nós respeitamos as convicções das pessoas, mas como batistas nós somos muito firmes em relação a esse nosso posicionamento. Por quê, meus irmãos? Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, é isso que Paulo fala aos Romanos, e essa palavra que tem que ser pregada para nos levar a crer, nos fala que o batismo é um gesto de obediência e que deve ser cumprido sempre que for possível. Então ao ser batizada, quando eu melhor posso dizer, fui requisitada por Deus. Ele me disse, tu és meu, tu és minha, e é no batismo quando melhor eu posso representar isso. Eu posso estar dizendo que isso de fato aconteceu. Mas porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa palavra nos fala que o batismo é um gesto de obediência. Como é que fica então os que não podem obedecê-la? Há pessoas que não podem ser batizadas, há pessoas que não têm condições de serem batizadas, as pessoas que aceitam Jesus Cristo pouco antes de morrer, não tem chance alguma, não é? E nesse caso, ele poderá perfeitamente morrer sem o batismo das águas, porque na verdade ele já foi batizado em Cristo Jesus. Lembram-se do ladrão da cruz? Ele reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, reconheceu que ali estava sendo crucificado alguém que tinha um reino, o reino de Deus, e ele apela então pela misericórdia daquele outro crucificado, e ali recebe as palavras de salvação, as palavras de esperança, e não pôde descer obviamente da cruz para ser batizado. O batismo é uma declaração do amor divino aos que creem de verdade, porque ninguém que aceita batizar-se por amor ao Senhor Jesus, batizar-se por amor à igreja não adianta, batizar-se por amor à família não adianta, mas aqueles que se batizam por amor ao Senhor Jesus, ele não vai deixar, irmãos, ele não vai deixar de ser olhado por Deus de uma forma especial, como objeto do seu amor, não por causa do ritual, não é por causa da água não, mas porque obedeceu, Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo que antes do batismo, Deus se antecipou com a sua graça em Jesus Cristo, porque nos amou e nos alcançou. Afinal, Deus nos amou antes que nós existíssemos. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, ensina o apóstolo Paulo em Gálatas 3:26, nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Sim, pela fé e não pelo batismo, mas o gesto de batizar-se é uma forma de dizer que nós temos essa fé. Não banalizem a minha fé, porque, meus amados, crer não é fácil. Não é fácil porque ao crer em Jesus, eu tive de morrer para pertencer a Deus, e morrer nunca é fácil.
Eu estou sendo batizado nas águas, fui batizado nas águas, passei pelas águas, como se diz, porque pela fé antes eu fui batizada na morte do Senhor Jesus. Sem participar da morte de Jesus, isto é, sem entender, sem aceitar que a morte de Jesus Cristo na cruz teve a ver comigo, aconteceu por minha causa, eu continuo a pertencer a mim mesmo. E isso será a minha perdição. Enquanto eu pertencer a mim mesmo, eu estou perdido. Então não é fácil crer. Porque para crer você tem que abrir mão do seu eu. Crer é mesmo declarar que esse primeiro dono da minha vida, o meu eu, teimoso como é, incrédulo como é, obstinado como é, egoísta como é, arrogante como é, teve de ser afogado em Cristo, na morte de Cristo. E isso aconteceu porque eu entendi que o meu eu tinha de morrer. Porque isso aconteceu comigo, então eu me batizei. Fui imergido para dizer que isso aconteceu comigo. O meu eu está afogado em Cristo Jesus. O batismo foi a maneira especial de dizer isso. Quando eu fui submergido, eu estava dizendo que fui afundado na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus por causa da fé em Jesus Cristo, e não por causa da água, é verdade, mas foi uma maneira de dizer que isso aconteceu. E essa maneira foi e é pela água. Não há como ser batizado em Cristo sem crer como fez o eunuco de Candace. Com certeza o batismo na água, sem que antes tenha ocorrido o batismo em Cristo mencionado por São Paulo aos Romanos, não valeu nada. Quando alguém é batizado sem antes ter sido batizado em Cristo, ou seja, sem ter morrido pela fé em Cristo Jesus, sem ter morrido para o seu eu em Jesus, afogado o seu eu em Cristo, o seu batismo não valeu nada. Foi apenas um molhar-se. O batismo nas águas, então, é para ser o aviso de que quem está sendo batizado, ou quem já se batizou, largou o que o separava, largou o que a separava de Deus, e pode ser adotada como filho, filha de Deus. E é por isso que o batismo é feito em nome do Pai. No batismo você está declarando que foi feito filho, que foi feita filha de Deus, o Pai. Por isso o batismo é feito em nome do Pai. O batismo nas águas, então, é para ser o aviso de que quem está sendo batizada, ou quem já se batizou, recebeu os efeitos da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é, participou assim da morte de Jesus na cruz, sepultou em Jesus e com ele o seu eu, e ressuscitou nele para viver a vida de alguém que estava morto, mas voltou a viver uma nova vida, uma vida diferente, enquanto espera a ressurreição final. Por isso é que o batismo é feito em nome de Jesus Cristo, isto é, em nome do Filho. Em nome do Pai, porque é pelo Pai que somos feitos filhos e filhas de Deus. Em nome do Filho, porque é com o Filho que nós morremos e somos sepultados à luz do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas o batismo nas águas também é para ser o aviso de que a fé que tornou a pessoa batizada, filho ou filha de Deus em Jesus Cristo, embora esta fé seja um dom gratuito de Deus e que Deus dá a todas as pessoas, se essa fé não for trabalhada por Deus como o Espírito Santo na pessoa, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se essa fé não for trabalhada na pessoa, ela não funciona, ela não tem efeito. E é por isso que nós batizamos em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, porque somos feitos filhos e filhas por causa de Deus o Pai. Em nome do Filho, porque o batismo simboliza que eu morri e fui sepultado com Jesus Cristo à luz do seu sacrifício na cruz do Calvário. E em nome do Espírito Santo, porque para eu crer nisso, o Espírito Santo teve de trabalhar no meu coração, na minha mente, e eu me abri, não é, para que isso fosse possível. É por isso que mesmo havendo algumas igrejas que se chamam evangélicas, não estou falando de testemunhas de Jeová, que só batizam em nome de Jesus,
e outros grupos que negam, não é, a Trindade e são seitas, mas há igrejas que procuram ser classificadas como evangélicas, como chamados pentecostais da unicidade, e que só batizam em nome de Jesus. O batismo deles não está válido, não é válido. Está errado. Está fora do ensino das Sagradas Escrituras. Eles não conseguiram alcançar toda essa beleza, todo esse simbolismo extraordinário que tem de usar a Trindade, que aparece em todo esse processo salvífico de cada um de nós. Somos salvos porque Deus planejou a nossa salvação como Pai. Somos salvos porque Deus executou a nossa salvação como Filho. E somos salvos porque Deus, como o Espírito Santo, faz com que isso possa se tornar uma realidade no coração e na mente de cada um de nós. A Trindade, irmãos, está sempre presente em todos os setores da nossa fé e da nossa prática cristã. Está presente na oração. Por isso nós pedimos ao Pai. Nossas orações devem ser sempre dirigidas ao Pai, ao trono da graça do Pai. E nós sabemos que enquanto estamos falando com o Pai, isso se tornou possível porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se tornou no nosso único mediador, no nosso mediador completo e final. E aí terminamos a oração em nome do Filho. Como sabemos que enquanto estamos orando, o Espírito Santo está intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Olha aí a Trindade. Por isso nós temos que ter cuidado e não confundir as pessoas. E às vezes nós confundimos. Sem querer, obviamente, damos ao Pai as atribuições do Filho a atribuição do Pai. Eu sei que isso pode ser um pouquinho complicado em termos teológicos, mas é só uma questão de prestar um pouquinho de atenção, porque no essencial, todas as pessoas da igreja conseguem assimilar isso bem. É claro que se você tem o hábito de começar orando em nome de Jesus, não é dizer que Deus não ouviu a sua oração, mas procure consertar-se, querido. Porque depois você vai terminar a oração em nome de quem? Em nome de Jesus, você já está falando com Ele. E você está tirando a prerrogativa do Pai. É o Pai que tem a prerrogativa de lhe ouvir. É Deus como Pai que está ouvindo. Mas não é um só? Sim, é um só. São 3 pessoas, não é? Numa só, é verdade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. 3 pessoas distintas, diferentes, que se unem, mas não se confundem. E aí é que está o problema. No céu vamos ver quem? Vamos ver Jesus Cristo, e em Jesus Cristo vamos estar vendo o Pai e vamos estar vendo o Espírito Santo. Não vamos ver 3 pessoas, porque não são 3 deuses. As pessoas estão ali no Filho. O rosto do Filho é o rosto do Pai, é o rosto do Espírito Santo e é o rosto dele, Jesus Cristo. Mas as 3 pessoas estão ali. E isso funciona, irmãos, enquanto estamos vivendo aqui na igreja, praticando o nosso cristianismo. Não esqueçam disso. Por isso o batismo não poderia ser de outra forma. Ele tem de ser feito em nome da Santíssima Trindade, em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a compreendermos o sentido de um ritual tão caro para nós, que já nos custou tanto as vidas dos nossos antepassados. Deem um pulinho na história da igreja, irmãos, e os irmãos vão ficar surpresos com o número de pessoas que foram mortas por defenderem o batismo da maneira que nós defendemos. Por insistir que o batismo só podia ser e só pode ser ministrado às pessoas que acreditam, às pessoas que creem. Quantas coisas horríveis aconteceram na história, não é? Que graças a Deus ficou no passado e que hoje eu espero não tenha que se repetir mais. Há poucos meses houve um encontro, e eu achei aquilo muito bonito, entre os representantes da Federação Luterana Mundial e a Conferência Mundial Menonita, que são os anabatistas. E os anabatistas padeceram muito nas mãos dos luteranos, assim como os batistas também, e foi muito bonito, porque houve uma reunião de reconciliação, quando, em nome dos luteranos, o presidente da Federação Luterana Mundial pediu perdão aos anabatistas, aos menonitas, pelo que foi feito no passado, né, em nome de uma incompreensão, em nome de uma intolerância que não se justificava à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Que bom que as pessoas pensem assim e tenham coragem, né, de assumir as suas falhas, assumir os seus erros. Os anabatistas, por outro lado, reconheceram que muitas vezes também foram imprudentes na maneira de julgar e de acusar e de se referir aos outros reformados. Que Deus possa nos conduzir, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, de forma
a darmos e levarmos muito a sério o que nós fazemos aqui. Há momentos em que as pessoas riem, alguns escorregam na mão do pastor, não é isso? Isso é normal, mas algumas coisas estão acontecendo que está sendo incentivado esse tipo de comportamento. Alguém foi assistir um batismo numa igreja que não interessa e ficou chocado, porque disse que os batizandos eram jovens, eles mergulham, eles já descem na escada, não é o pastor que recebe não, eles já descem e mergulham, e vem nadando e levanta a cabeça perto do pastor, que por sua vez não toca no candidato, apenas diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o candidato abaixa e afunda na água. A igreja batista é isso. Ele não pode dizer eu te batizo, ele não está tocando na pessoa. E aí fica aquela algazarra, não é? Isso é um momento alegre. Espera aí, não vamos confundir alegria com irreverência, não vamos confundir alegria com falta de discernimento das coisas que estão sendo feitas em nome de Deus. Não esquece o alerta da Bíblia sobre o perigo de trazer fogo estranho, né, para dentro da casa do Senhor. Que Deus